Amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Psiquiatra. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer nosso curso sobre sobrevivência intelectual e principalmente que rezem por mim. Bem, faleceu essa semana, certo? Eu fiquei sabendo tardiamente da morte dele, mas não pude deixar de fazer, no caso, o obituário. Inclusive, o nosso grande amigo Marco Campos, um abraço para você, Marco, me pediu para que eu fizesse, certo? E eu estou fazendo aqui, que é o obituário do Antônio Negri, certo? Antônio Negri era professor de filosofia do Estado, certo? Na Universidade de Pádua, que, salvo engano, é a segunda mais antiga da Itália, depois da Universidade de Bolonha, certo? Foi um acadêmico extremamente promissor e ascendeu muito rapidamente na carreira acadêmica como um nome notável do marxismo e um expoente dos setores mais pós-modernos do marxismo fora da França, certo? Fora da França. Foi um dos primeiros expoentes desses aspectos paramarxistas mais pós-modernos fora das fronteiras francesas, certo? Nos anos 70, certo? Ele se envolveu em um grande problema, que foi a questão das Brigadas Vermelhas. Grupos terroristas de aspecto comunista na Itália, certo? Que sequestraram e assassinaram o então, salvo engano, presidente Aldo Moro, da democracia cristã, certo? Isso causou um efeito backlash muito grande na população contra o comunismo, que até então o comunismo ele era mais forte na Itália do que eu acho que em qualquer país do bloco ocidental, certo? Tem inclusive aquela série de livros famosa do Giovanni Guareschi, Dom Camillo, que foi adaptada para o cinema, né? O filme, fizeram 5 filmes memoráveis, especialmente o primeiro, dirigido salvo engano, pelo Julian Duvivier, né? Que no caso isso expõe esse conflito, certo? Entre católicos e comunistas, os comunistas viraram, em certo momento, um pilar muito forte da sociedade italiana. A Itália era o país do bloco ocidental que tinha o bloco comunista mais forte. E o sequestro e assassinato do Aldo Moro geraram um efeito backlash muito forte contra o comunismo na Itália. Hoje, o marxismo na Itália, perto de outros países da Europa, eu ouço isso de acadêmicos italianos, é relativamente mal visto, certo? O Partido Comunista decaiu muito de influência na Itália, muito mais do que, por exemplo, na vizinha França, né? E nesse efeito backlash, o Antônio Negri foi acusado de ser o ideólogo das Brigadas Vermelhas. Inclusive, houve quem o acusasse de ser o mandante por trás do assassinato do Aldo Moro e de outras pessoas na Itália, certo? E o mandante por trás de outros atentados terroristas, certo? No caso do Aldo Moro, provavelmente isso não era verdade, mas em outros casos, quase certamente sim, isso era verdade sim. E ele fugiu, certo? Da Itália para a França, no governo do François Mitterrand, certo? Na doutrina Mitterrand, que o Mitterrand deu asilo a todos esses vagabundos lá da Itália, inclusive ao Cesare Battisti, que depois fugiu para o Brasil. Aliás, o Mitterrand é culpado por muito dessa fama que a França tem de ser um país que é um santuário de criminosos, certo? O Mitterrand é um dos culpados por isso aí. Esse episódio é uma das coisas que deixou a França meio que queimada na comunidade internacional nesse sentido, certo? Que é um país santuário de criminosos. É uma coisa que é muito conhecida. Se um criminoso entrar na França, danou-se. Ele fica lá o resto da vida. Ao menos é a imagem que se tem, né? Polanski também está lá até hoje,
né? Diga-se de passagem, né? E muitos outros, né? Muitos outros. A França também foi um santuário de criminosos nazistas, né? Depois da Segunda Guerra, em grande parte eles deixaram esse pessoal ingressar na legião estrangeira en massa, e lá o Antônio Negri foi integrado, certo? À Universidade Paris 8, né? Paris 8, que é Saint-Denis-Vincennes, né? Foi uma universidade criada, certo, pelo governo francês para colocar tudo que tinha de louco na academia francesa. Aí mandaram para lá Foucault, Deleuze, Guattari, e também o Antônio Negri entrou para isso aí. Entrou para essa universidade. Tinha feito um acordo e ele aceitou cumprir a sua pena na Itália. Ele aceitou voltar para a cadeia na Itália. Certo? E o auge da sua fama ocorreu enquanto ele estava preso. Certo? Os livros que ele escrevia nessa época eram, certo, editados e completados por um professor americano chamado Michael Hart, né? Entre esses livros, o mais famoso é o livro Império, certo? Que foi lançado em inglês com o título de Empire, certo? Esse livro fala sobre como a globalização corre o risco, certo? E de como nela existe uma tendência à formação de um sistema cesarista, certo? De um sistema imperialista cesarista, certo? Que converge em torno dos Estados Unidos e das suas nações aliadas, certo? E ele explica vários paralelos, certo? Entre a formação desse império e a formação, certo? Do Império Romano. Ele se usa do conceito de translaço império, né? E o Antônio Negri, você pode dizer que o livro dele é um análogo internacional, o livro do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, publicados quase ao mesmo tempo, certo? E é muito espantoso ver que um livro como esses já foi um best-seller da esquerda mundial, certo? Isso é algo muito espantoso. E de fato seria algo espantoso para as pessoas de hoje também saber que o Antônio Negri foi o ideólogo do Occupy Wall Street, que eu acho que aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Porque a esquerda, até pouco tempo atrás, ainda tinha algum elemento anti-establishment. Certo? Hoje a esquerda é uma longa manos do establishment na substituição completa da pauta econômica pela pauta sexual. Isso aí foi algo que o Antônio Negri sempre denunciou. Verdade seja dita. Substituição, certo, dessa pauta econômica pela pauta sexual. E como a esquerda foi, em grande parte, assimilada ao establishment. Há 10 anos atrás eles estavam fazendo, certo, marcha de Occupy Wall Street. Hoje eles estão lá fazendo passeatas identitárias em Wall Street, do lado de executivos de Wall Street, com coisas lá, cheio de publicidade das empresas, né, representadas em Wall Street. E de fato, o Antônio Negri, ele é um autor que andou sendo muito esquecido nos últimos 10 anos, né? Com razão. Com razão. Porque se a esquerda está nessa pauta de adesão ao establishment, certo? E de substituição da política econômica pela política sexual e de adesão ao capitalismo global enquanto elemento corrosivo das instituições tradicionais, certo? De fato, não é bom para eles que o Antônio Negri tenha uma fama, né? Não é bom para eles. O Antônio Negri é um autor que, nos últimos 10 anos, andou sendo fora do Brasil um tanto esquecido.
certo? E diga-se de passagem, embora eu ache que a Itália seja um país que tem uma recepção um tanto esdrúxula do marxismo, e eu confesso que é o país que eu acho que tem a recepção mais irritante do marxismo, nos últimos anos, os nomes tradicionais do marxismo italiano, tradicionais entre aspas, do marxismo italiano, como Negri, como Agamben, certo? Estiveram entre os nomes que melhor fizeram a autocrítica da esquerda, certo? Nos últimos anos. O que faltou, por exemplo, à esquerda da Alemanha, ou a da França, ou mais ainda a brasileira, certo? Que hoje converge cada vez mais para ser cerrada em torno do establishment. Né? Então, Antônio Negri é o representante último. Não é o último porque Giorgio Agamben ainda está vivo, certo? Mas ele é um dos penúltimos representantes de uma geração de intelectuais particularmente desordenados, mas ainda assim de notável erudição e que tinham um certo grau de consciência histórica. Ainda que tudo isso se operasse, como é o caso do Antônio Negri, muito notavelmente, de uma forma mentes disforme, com perdão da cacofonia. Fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luce et eis. Um forte abraço a todos e até logo.